Então tá bom. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui para a nossa live, a segunda live do Instituto. Dessa vez com o professor Roberto Varela, professor com as aulas mais lotadas do Instituto. E a gente vai falar um pouquinho sobre, se eu não me engano, o tema é alegria, sacrifício e morte. É isso mesmo, Varela? Isso aí. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, já que a gente está impossibilitado de fazer as nossas aulas presenciais, já que ninguém sabe direito qual é a natureza desse vírus e desse clima pesado que se instalou no país. Agora está vindo à tona uma série de informações que fazem com que o nosso medo em relação ao vírus diminua um pouquinho, talvez, ou pelo menos seja um pouco mais razoável, mais racional, mas o nosso medo em relação a crises econômicas e políticas aumente um pouquinho, né? E crises cujas consequências podem ser até pior do que a do vírus, porque mais mortíferas e mais a longo prazo, né? De todo modo, por uma questão de prudência, a gente está fazendo os nossos encontros aqui pela internet. Então, a gente agradece a presença de todos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma questão, podem colocar aí na caixa de texto ao longo da conversa. Na medida em que a gente conseguir ver direitinho aqui, a gente responde. Ok? Vou passar a palavra para o Varela, para ele falar alguma coisa, e a gente vai conduzindo a conversa mais ou menos como nós fizemos na primeira live, de maneira espontânea, e deixar o próprio assunto conduzir aqui o nosso diálogo. Boa noite, Varela. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de todos, né? O assunto, ele chama atenção, pelo menos para mim no primeiro momento, é que o tema ele é traçado em 3 palavras, né? A alegria, o sacrifício e a morte. E a primeira impressão que eu tenho dessas 3 palavras é que quando nós pensamos nessas 3 palavras, nós pensamos na hora na existência puramente humana, né? Não dá para você imaginar, por exemplo, né, um outro ser vivo, um outro ser de qualquer tipo de categorização, né, buscando a alegria ou a felicidade. Não dá também para imaginar, né, um animal, por exemplo, tendo a noção exata do que é sacrifício e muito menos, né, pensando questões relativas à morte, né? Então, me parece que a primeira coisa que a gente percebe dessas três palavras, né, alegria, sacrifício e morte, é que elas participam de alguma maneira, né, do ambiente humano. Elas estão relacionadas à natureza humana de algum modo, né? Então, quando a gente pensa essas 3 palavras, a gente tem que pensar, no primeiro momento, no próprio ser humano, né? E por que essas 3 palavras têm a ver com ser humano, ao meu ver, né? Aliás, o Sérgio depois pode até contribuir em relação a isso. Me parece o seguinte, me parece que o ser humano, ele é o único ser que, de algum modo, ele pode pensar a sua própria narrativa de vida, né? O ser humano, desde o primeiro momento que ele começa a ter um pouco mais de consciência sobre a sua existência, ele já procura dizer para ele mesmo, né, o que ele é, como ele vive e o que ele tem de fazer para viver da melhor forma possível. Então, o ser humano ele sempre procura entender a sua própria existência, né, dentro de uma narrativa. E se você observar bem a narrativa da existência humana, a gente percebe de cara que essas 3 palavras elas se fazem presentes, né? Por exemplo, se eu pergunto qual a finalidade da existência humana, da vida humana, possivelmente a resposta que você encontra é ser feliz, ser alegre, né? Me satisfazer de algum modo, não é isso? E quando a gente começa a refletir um pouco sobre essa questão da alegria, sobre essa questão da felicidade como finalidade da vida humana, a gente começa a perceber que a ideia de sacrifício também aparece, né? A gente percebe que quando a gente começa a perceber a nossa própria vida, a gente tem que fazer certas escolhas. Sacrificar coisas em nome de bens maiores, né?
E a própria palavra sacrifício já nos dá essa ideia, né? Porque é uma junção de duas outras, sacro e ofício. Então seria uma espécie de esforço sagrado para tentar, né, adquirir bens do alto, poderíamos dizer assim. E são esses bens do alto que nos traz a tal da felicidade, né, ou a tal da alegria. Né? E por último vem a questão da morte. A morte não sai, né, da cabeça de um indivíduo que pensa a própria narrativa de vida, que pensa a própria existência. Porque a morte, se por um lado a morte ela sinaliza uma espécie de finitude física, na medida que um homem começa a perceber que existem bens do alto que trazem a ele aquilo que nós chamamos de felicidade, ele começa a transfigurar esse sentido de finitude física e coloca no sentido de morte, mas um sentido de passagem. Ou seja, há algo maior ainda por detrás, né, dessa mortificação física, dessa finitude física. Então, para mim, o primeiro aspecto que a gente percebe, né, do tema daqui da nossa live é esse. São 3 palavras que estão presentes na narrativa humana. Não é mesmo? Não dá para você imaginar um animal pensando essas 3 questões, e até quando você fala dessas 3 questões em relação aos animais, você precisa de alguma maneira, retraduzi-las em outros termos, rebaixando esses termos. Né? Talvez quando falar de sacrifício, falar de sofrimento, já é algo mais próximo, né, da existência animal. Ao invés de falar alegria, a gente fala de satisfações mais voltadas para as necessidades básicas. Né? E quando a gente fala de morte, aparentemente a gente fala só do sentido de finitude. Agora, quando você puxa para a clave humana, parece que esses termos são próprios do ser humano. Né? Eu não sei se eu fui claro, apenas para apresentar o tema. E se você quiser falar alguma coisa, Sérgio, fique à vontade. Sim, foi claro, sim, e foi muito bem apresentado. De fato, essas três realidades, a alegria, o sacrifício e a morte, elas estão presentes na vida animal de algum modo. Elas estão presentes de algum modo, nós poderíamos dizer de um modo primitivo, do modo animal. É porque o animal, ele se alegra do ponto de vista sensível. Todo mundo vê um cachorro, sabe? Todo mundo já teve a experiência de ver um cachorro alegre e um cachorro triste. O cachorro, quando está com dor de barriga, fica moado, fica quietinho, fica triste. Quando você brinca com ele, ele fica alegre. Então, existe uma alegria ali, de fato. Ainda que essa alegria, nós vamos tentar ver a diferença, é a alegria própria, aquela que cabe dentro da forma de existência que é própria do animal. O animal também faz um certo sacrifício, ainda que analogicamente, porque ele muitas vezes precisa deixar de fazer alguma coisa para fazer outra. Ele precisa, por exemplo, caçar. E quando ele caça, ele está colocando em risco, pelo menos, um bem que ele tem. É como se ele estivesse oferecendo um bem em troca de outro. E o sacrifício tem essa dimensão. Você oferecer, como você mesmo disse, oferecer um bem em troca de outro. E o animal também morre. Isso é evidente. O animal também morre. A morte também é uma realidade para o animal. Então, essas três realidades estão presentes na vida animal, mas elas estão presentes ao modo da vida animal. E qual que é a diferença da presença dessas 3 realidades na vida animal e da sua presença na vida humana? É muito simples, e você já deu a pista. Essas 3 realidades no animal não aparecem voluntariamente. O animal, ele não é capaz de se alegrar como um ato da vontade. Ele só se alegra como um ato daquilo que nós chamamos em filosofia de apetite compulsivo. Ele se alegra no desejo. Ele está com fome, ele come e fica alegre. Você faz um carinho nele, ele sente um prazer tátil, fica alegre. Mas ele não se alegra inteligentemente. Ele não se alegra com a vontade. Para usar um termo mais específico, ele não tem a alegria própria. Travou um pouquinho aí? Voltou. Voltou? Ele não tem a alegria própria do amor. O animal não ama. Sim, ok. O pessoal está dizendo que está normal, mas para mim aqui a imagem do Varela fica carregando toda hora. Eu vou continuar e vamos ver aí o que vai acontecer. A minha conexão aparentemente está boa aqui.
Tá? Bem, ah, eu dizia que a alegria própria do animal é aquela alegria do corpo, a alegria corpórea, né, do apetite sensível, quem colocou aí. Agora, o animal não tem a alegria do amor, porque o amor é um ato, no sentido estrito, ele é um ato da vontade, né, e a vontade é o apetite intelectual. A vontade é um desejo que surge da inteligência, e não do corpo, e não dos sentidos. E esse o que a gente chama de alegria é como se fosse o repouso do amante na coisa amada. No caso do animal, é o repouso do apetite sensitivo na coisa prazerosa. No caso do ser humano, além desse, porque ele também é um animal, ele tem o repouso do intelecto ou do seu próprio ser, da sua própria vontade, naquela coisa que ele ama na forma do bem e não na forma do prazeroso. Ele entende que aquilo é um bem, deseja, se inclina na direção daquilo e quando ele repousa naquilo, porque está na presença daquilo, ele tem a alegria própria do ser humano. Essa alegria o animal não tem, porque ela depende de um ato da vontade, que por sua vez depende de um ato da inteligência. É o amor que nós sentimos pelos nossos pais, que nós sentimos pela nossa esposa, e é evidente que esse amor é diferente, porque ele engloba uma série de elementos desprazerosos que nós temos que levar em conta ao amar esses objetos. Mesma coisa com sacrifício. O animal não é capaz de se sacrificar voluntariamente. Ele se sacrifica, mas como um próprio mecanismo de compensação da natureza. A própria natureza exige que você dê algumas coisas para conseguir outras. Isso faz parte da própria dinâmica da natureza. No caso do ser humano, ele é capaz de abrir mão voluntariamente, independente das exigências da natureza, num certo sentido, em nome de um bem maior, que é justamente um bem sobrenatural. Um bem que está além da natureza. Ele também se sacrifica do ponto de vista natural, tá? Mas ele é capaz de exercer um sacrifício num sentido mais estrito, mais pleno, tá? Porque exercido, movido pela vontade, pela inteligência, e não somente pelas necessidades naturais. E, por último, a morte. O ser humano, ele, além dele poder morrer voluntariamente, além dele poder se suicidar, coisa que os animais não fazem, ele tem consciência da morte. E essa consciência que ele tem da morte, de algum modo, faz com que ele lide com a morte de forma voluntária. Ele lida com a morte de forma voluntária. A morte entra no horizonte de consciência, no horizonte da vida, no horizonte biográfico do ser humano, a modo de uma finalidade que vai determinar o curso da sua vida voluntariamente. Então você vai tomar escolhas levando em conta sempre a sua morte, coisa que um animal não pode fazer. Então eu diria que a diferença básica é que essas três realidades aparecem no homem de uma maneira mais plena. De uma maneira mais plena porque mais livre. Tudo aquilo que é mais livre é mais pleno. É menos constrangido. No animal essas realidades são constrangidas, no homem não. Então, num sentido estrito, nós podemos dizer que somente o homem é dotado de alegria espiritual, de sacrifício voluntário e de uma morte consciente, o que dá uma dignidade maior para essas três realidades. E você também tem razão quando diz que essas três realidades, elas entram necessariamente na biografia, na narrativa da vida de um ser humano. De fato, porque o ser humano busca a alegria como fim. Ele busca a alegria, ele busca o repouso da sua vontade num bem, tá? De preferência, mais perfeitamente quando esse bem é o bem último, é o próprio Deus. Então, ele busca a alegria na forma da finalidade da sua vida. Ele realiza o sacrifício na forma do meio pelo qual ele vai atingir essa finalidade. Então, o sacrifício entra como um meio voluntariamente realizado que vai permitir ao homem repousar, alcançar essa alegria que ele busca. E é curioso porque nesse processo, se a alegria que o homem está buscando é a alegria de repousar a sua inteligência, o seu coração,
no bem absoluto, no próprio Deus, se o que ele faz é isso, e se ao se sacrificar, ele se sacrifica justamente para estreitar a sua relação com Deus, com esse bem absoluto, a morte para ele muda de figura. A morte se transfigura. Ela deixa de ser aquilo que nós comentamos na live passada. Ela deixa de ser uma parede preta, um teto preto, escuro, e passa a ser uma passagem. Passa a ser, aliás, como que um último sacrifício. A saída dele do mundo que exige sacrifício. E essa saída é como que o grande sacrifício final. Tanto é que o sacrifício daquele que nos rendeu, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, culmina, né, numa grande morte que, de algum modo, cujos méritos produzem um efeito de sanação para toda a humanidade. Então, ao perseguir essas realidades voluntariamente e intelectualmente, a própria morte se transfigura. E o homem passa a perceber que aquela alegria que ele estava buscando e que aquele sacrifício que ele estava realizando são em nomes da imortalidade. A alegria é a alegria da imortalidade. E o sacrifício é um sacrifício em nome da imortalidade. Então, dá para a gente ver como que essas três realidades são, de fato, exclusivamente humanas e como que a biografia do homem completo, para usar uma linguagem que, graças a Deus, tem se tornado comum entre alguns estudiosos, porque baseada numa realidade muito concreta, a biografia daquele indivíduo que chegou na última das 12 camadas, tá? Ela vai girar em torno desses três elementos. Ele vai perseguir uma alegria espiritual, que é a imortalidade, o repouso em Deus. Ele vai se sacrificar para estreitar sua relação com esse Deus, tá? E vai experimentar a morte como o grande finale, como a grande passagem, a grande porta, o grande convite, onde a mão daquilo que ele perseguiu durante a vida inteira vai estar estendida para ele, aguardando para que ele entre nesse repouso final. Deu para entender? Deu, perfeito, perfeito, detalhou de maneira perfeita. Mas, Sérgio, olha só, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, né, a gente está trabalhando em cima daquilo que a gente chama de natureza humana. A sua explicação foi evidente e deixou isso muito claro. Só que quando nós olhamos para os indivíduos humanos, né, a gente começa a perceber que não é todo mundo que tem essa tomada de consciência para perceber a sua biografia de maneira integral, de maneira íntegra. As pessoas, geralmente, elas vão vivendo os momentos da sua vida e, muitas das vezes, ela não para perceber que esses momentos já estão escrevendo a sua própria história. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte, principalmente nos dias de hoje, né, eu observo muito isso, principalmente entre os adolescentes, isso é muito notório. Isso não significa dizer que os adultos também não pensem assim, mas é muito difícil você ver alguém que pense a própria vida de maneira integral, que pense a própria vida dentro de uma narrativa integral. Então, me parece que nos dias de hoje, a gente observa de maneira muito fácil indivíduos humanos que não estão à altura de uma vida humana, que de alguma forma não conseguem, né, meditar sobre a alegria de fato, o sacrifício de fato e a morte de fato. Né? Não consegue meditar sobre essas três coisas durante a vida. E essa meditação me parece essencial para você compreender a sua narrativa de forma integral. Ora, para você tentar, né, viver a vida como viveria um ser humano. Então, por exemplo, se a gente pega aí, se a gente começa a tentar imaginar, se a gente começa a imaginar, né, a vida humana dentro de uma escala, imaginando que essa numa vida perfeita de um ser humano, ou seja, aquele que cumpre com a sua vida humana, com a sua natureza, imaginando sempre a sua biografia de forma integral. E no ponto de baixo dessa escala, um ser humano que consegue meditar, né, sobre a própria narrativa de forma integral, a gente começa a perceber um problema muito claro dos dias de hoje. Né? As pessoas completamente perdidas e acusando, né,
elas mesmas uma espécie de vazio existencial. Elas não sabem direito para onde andar. Elas não sabem direito por que elas sofrem, né? Elas não sabem, de maneira alguma, elevar esse sofrimento à escala do sacrifício, né? De alguma forma, o que me parece, falar isso até melhor do que eu, é que a gente vive uma espécie de doença contemporânea, né? Onde as pessoas, justamente pelo fato delas não saberem como buscar essa alegria, elas não têm um sentido para a própria vida, né? E não conseguem perceber a importância, por exemplo, do ato de sacrifício, né? A importância de perceber quais são os bens do alto que trazem a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, né? E, obviamente, não vão enxergar a morte como deveria ser enxergada, como uma passagem, como você bem disse, essa morte vira o tal do teto preto, não é isso? Então, eu gostaria de saber de você, se for possível, o que você consegue perceber do mundo contemporâneo como causa? Ou seja, o que você acha que está causando essa espécie de doença do espírito? Eu não sei se eu fui claro. Foi claro, sim. A gente está travando um pouquinho às vezes, mas deu para compreender. Então a gente pede para o pessoal ter um pouquinho de O seu paciência áudio aí. está picado. Nas próximas a gente faz um teste antes. Mas deu para entender. Então, veja bem, em última instância, esse problema começa com a queda. Tá? Então, assim, o começo histórico dele, ou seja, dessa dificuldade do homem se colocar à altura da espécie que ele pertence, essa dificuldade do homem ser plenamente humano, o começo histórico disso pode ser colocado onde você quiser, no final das contas. Tá? Você pode colocar na Grécia Antiga, você pode colocar na Idade Média, você pode colocar no Renascimento, você pode colocar até no mundo contemporâneo. De fato, esses pontos históricos, eles determinam como que subquedas. Aquela queda primordial, né, aquela que é descrita no Gênesis e em várias outras mitologias, em vários outros textos sagrados, das mais diversas culturas, aquela foi uma queda estrutural mesmo, ontológica. Ela tornou a nossa natureza defeituosa, porque nós perdemos a graça divina e ficamos como que entregues somente à nossa natureza. O ser humano perdeu a dimensão sobrenatural com a qual ele havia sido criado. Mas, historicamente, essa queda ela vai como que engrossando, ela vai sofrendo subquedas. E é evidente que, por exemplo, na modernidade, a partir do século XVII, XVIII, e na pós-modernidade, a partir do século XX, segunda metade do século XX, aconteceram processos de subquedas aí consideráveis, até o ponto do ser humano chegar a um nível quase que abaixo dos animais, como a gente vê hoje em muitas situações. Então, num primeiro momento, eu diria que a causa disso tudo, do ponto de vista estrutural, é a queda, é a natureza decaída do ser humano. Na pós-modernidade, você tem uma série de aspectos. A começar, a origem dessas coisas está sempre no processo de conhecimento. Está sempre na educação, de algum modo. Está sempre na cultura, na filosofia. Então, você tem o advento, por exemplo, de filosofias que estão muito abaixo da natureza humana. Filosofias que já foram elaboradas por homens que não estavam em posse total da sua própria natureza. E quando um sujeito que não está em posse total da sua própria natureza já está percebendo a realidade de uma maneira torta, defeituosa, por assim dizer, se coloca para fazer filosofia, ou seja, se propõe a teorizar sobre o mundo, obviamente essa teoria vai vir míope, ela vai vir ali, ela vai colher os efeitos da miopia do seu autor. E quando essa filosofia entra para um sistema de educação obrigatório, como acontece a partir, sei lá, da Revolução Francesa, pelo menos, é toda a população que, num certo sentido, vai começar a colher os frutos dessa miopia. Então, quando você pega, por exemplo, pensadores como Charles Darwin, pensadores como Karl Marx, Freud, Augusto Comte, todos eles
tem uma linha de pensamento que negligencia a diferença fundamental entre o homem e os animais. Toda essa diferença que nós tratamos aqui no início, que torna a alegria humana superior, o sacrifício humano superior e a morte humana mais digna, toda essa diferença começa a tender a ser nublada. Ela deixa de ser percebida. E o ser humano vai se aproximando dos animais. Ele vai se concebendo como um animal e agindo como um animal. Só que tem um problema. Ele não é animal. Ele é humano. Ele é dotado de inteligência. E a inteligência dele, por mais frágil que ela esteja, ela está ali. Então, o que vai acontecer no final das contas é que ele vai, a inteligência dele vai ser capturada pelas potências animais que ele tem. Ele vai se tornar um animal perverso. Ele vai se tornar um monstro. Ele vai se tornar um monstro. O que é um monstro? Um monstro não é somente um animal. É um animal cujas potências estão escravizando a própria inteligência. Então, ele é um animal que faz o mal não por natureza. Tá? Ele faz o mal inteligentemente, pratica o mal inteligentemente. Então, o ser humano vai criar formas elaboradíssimas de produzir o mal. Nós estamos vendo, por exemplo, que é muito provável, muito verossímil que toda essa crise, esse temor criado por essa notícia da epidemia pode ter sido muito bem elaborado conscientemente pelo ser humano, tá? Para produzir o colapso das nações, a morte das pessoas, etc, etc. A gente não sabe direito, mas é verossímil. E é verossímil ainda mais se você conhece toda a escala de possibilidades do ser humano. O ser humano pode ser um santo, tá? Mas ele pode ser um monstro. Se você pegar acho que nós tocamos nesse ponto na live passada também. Se você pegar um macaco bom e um macaco mau estão muito próximos. A distância entre eles é muito pequena. Não tem muita diferença entre um macaco bom e um macaco mau. Mas olha a diferença entre um homem bom e um homem mau. Ela é muito grande. Porque a inteligência está ali de algum modo. E se aquele sujeito não acredita mais que ele tem inteligência, não entende mais como que a inteligência funciona, não entende mais o que ele é e para que ele foi criado, a inteligência dele estando ainda ali, ela vai começar a ser usada em função das suas paixões animais. Né? Obviamente, você tem toda uma escala de possibilidades. Então, você tem aquelas pessoas que estão perdidas, que sentem esse vazio existencial. Né? Elas não sabem para onde vão, elas andam perambulando por aí, procurando o sentido da sua existência em coisas que são evidentemente vazias. E elas se queixam do seu vazio. E profissões são criadas para lidar com esses vazios. E exercidas por pessoas vazias também. Então você cria uma roda, uma vacuidade humana que você olha e você entende aquilo que nas escrituras muitas vezes é chamado de palha, quando o ser humano é comparado com um monte de palha. É palha. É uma coisa que se você botar fogo, não vai sobrar nada. Tudo vai ser queimado, porque não tem nada imune ao fogo ali. Existem as pessoas perversas mesmo, aquelas que já chegaram num nível onde estão praticando a maldade inteligentemente. Por mais que isso possa parecer contraditório, isso é possível. Isso é possível na medida em que a inteligência humana é escravizada pelas suas paixões. Então, eu diria que historicamente, do ponto de vista da pós-modernidade, que foi o que você colocou, a origem disso está em filosofias amplamente destrutivas, muitas delas de caráter satânico, evidentemente satânico, que fizeram a cabeça de muita gente aí nos anos 50, 60, 70 e até hoje. Sem dúvida, essas coisas foram como que um catalisador da queda. Então, do ponto de vista da pós-modernidade, são filosofias mesmo, as chamadas filosofias da desconstrução, que partem da ideia de que o ser humano não tem essência. As coisas... Veja bem, a humanidade nunca se colocou isso, nunca se colocou esse problema. Em todas as épocas, os seres humanos sempre souberam que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o famoso ditado que meu pai gosta muito de repetir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quer dizer, cada coisa tem a sua essência, tem a sua natureza, a sua forma.
Nós estamos numa época onde as filosofias que dão o tom da vida acadêmica e da educação partem do pressuposto de que uma coisa não é uma coisa. Por incrível que pareça, por mais absurdo que seja isso. E isso, obviamente, vai fazer com que o ser humano não entenda mais o que ele é, porque se uma coisa não é uma coisa, que coisa é o ser humano? A pergunta nem faz sentido. Nem faz sentido eu me perguntar que coisa é o ser humano. Evidentemente, diante das vicissitudes da natureza, dos sofrimentos, das tristezas, ou do que for da morte, por exemplo, esse ser humano não vai saber lidar com essas coisas. Ele não vai saber lidar com essas coisas. Ele não vai conseguir transmutar o sofrimento em sacrifício a Deus. Ele não vai conseguir transmutar a morte de um fim existencial a uma passagem. Exatamente, alguém colocou aqui, a época da verdade relativa. É o relativismo. Só que é um relativismo, porque, veja bem, as coisas são relativas. Mas a própria relatividade pressupõe um ponto de vista absoluto. Senão você não poderia dizer que as coisas são relativas. Então, é mais do que relativismo. É mais do que isso mesmo. É uma inversão total da realidade. É como se fosse uma esquizofrenia mesmo. Uma esquizofrenia mesmo. Uma pulverização da realidade. E os homens ficam lidando com as coisas. Como as coisas têm natureza, como eles estão errados, ainda dá para viver. E eles conseguem viver justamente porque a teoria deles está errada. Porque se a teoria deles estivesse certa, eles não poderiam viver. E isso faz com que. E é isso que possibilita o mal que eles produzem. O mal que eles produzem só é possível porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, a realidade tem uma estrutura. Eles estão nessa estrutura, mas ficam pregando ideias contrárias a essa estrutura. Isso confunde completamente o ser humano, a vida dele deixa de ter sentido. Ele não entende a morte, ele não entende o bem e o mal, ele não entende a dimensão sacrificial da existência. E, obviamente, isso vai conduzindo o destino da humanidade até o mais baixo que ele pode chegar. O interessante é que, por mais que a maior parte das pessoas são, de certo modo, escravas dessas ideologias ou pseudo-filosofias, é impressionante como a estrutura da própria natureza humana fica ali latente. Então, de certa forma, eles continuam com esse vazio existencial. Por quê? Porque sempre está faltando alguma coisa. No entanto, ao procurar aquilo que completa a natureza humana, ou seja, aquilo que eles estão procurando, eles, na verdade, vão para os caminhos errados. Então, por exemplo, é da natureza humana buscar amar. O ser humano naturalmente ama, como você bem disse no início da live. No entanto, as pessoas, por exemplo, podem procurar esse amor apenas no sexo. Então, elas efetivam ali uma coletânea de corpos que vão transmitindo para elas prazeres variados, mas sempre na clave animal, nunca na clave humana, achando que ali eles vão encontrar, por exemplo, a experiência de conhecer a alma do outro, ou seja, conhecer o amor, e não vão achar ali. Porque a questão sexual, quando ela é ordenada pelo amor, aí ela ganha uma outra conotação, que é uma conotação humana. Só que quando você pensa, por exemplo, a sexualidade separada do amor, ou seja, a pessoa está procurando de maneira animal na sexualidade o amor, ela não percebe que ela nunca vai encontrar ali. Né? E a mesma coisa vale para todos os outros assuntos do espectro da vida humana. Né? Por exemplo, a pessoa diz, eu não acredito em Deus. Como está latente nela essa busca pelo transcendente, ela vai tentar substituir Deus por alguma coisa mais baixa. Então, o simples fato da natureza humana, né, obviamente, pela própria estrutura do ser humano, continuar ali, né, gritando, né, pedindo ali uma efetivação da sua vontade mais verdadeira, esse ser humano sente um vazio especial porque ela não sabe para onde correr, qual caminho seguir. Então, nessa falta de caminho, é óbvio que uma ideologia cola. Porque a ideologia vai tentar, de algum modo, essas pseudo-filosofias, tentar preencher esse vazio. E aí a pessoa entra de cabeça naquilo, né, vira escravo daquilo, às vezes, obviamente, por ser escravo, nem percebe. E aí ela começa a perceber que o vazio só aumenta. Sim, né? Sim. Ela tá olhando para dentro do abismo. Exato.
como falava o Nietzsche, quando você olha para dentro do abismo, o abismo olha para dentro de você. Então, Isso as aí. escrituras dizem, melhor ainda, dentro de um abismo tem outro abismo. Então, quer dizer, isso aí é a própria definição de idolatria. Como o ser Perfeito. humano foi feito para a imortalidade, para buscar o infinito e o eterno, quando ele não conhece a si mesmo e não sabe que ele foi feito para isso, e obviamente, sendo um ser humano, esse desejo continua dentro dele, ele só é um desejo desconhecido que ele não entende, ele vai começar a ser projetado naquelas coisas que são evidentes para ele. E quais são as coisas evidentes? As coisas que estão diante dos nossos olhos. Então, ele vai começar a desejar as coisas físicas como deveria ser desejado Deus. Ele vai tomar as coisas por Deus. Isso é idolatria. Ele vai cultuar as coisas temporais com o culto e com o desejo próprio para se cultuar as coisas eternas. Né? Então ele vai fazer do dinheiro o seu Deus, do sexo o seu Deus, da sociedade o seu Deus, e do que for, da igualdade, da saúde o seu Deus. São formas de idolatria que só são possíveis. Por que essas coisas são hipostasiadas? Né? O ser humano pega o dinheiro e eleva o dinheiro ao infinito. Pega a saúde, igual nós vemos hoje o culto da saúde, eleva a saúde ao infinito. A saúde parece um Deus. Pega o prazer, o corpo, o sexo e eleva ele ao infinito. Isso só é possível porque dentro do ser humano tem algo que foi feito para o infinito. Quando ele e continua sendo um ser humano, tá? Ele vai pegar coisas finitas e hipostasiá-las, elevá-las a um grau infinito. Isso é a própria idolatria. Isso vai gerar nele uma cegueira maior ainda. E quanto menos ele se entende, mais ele vai ficar como uma barata tonta, como uma topeira, buscando de finitude em finitude aquilo que ele nunca vai encontrar nas coisas finitas, porque existe uma descontinuidade que não pode ser ultrapassada, não pode ser. A soma de todas as coisas finitas não dá o infinito. Você pode ter todo o dinheiro que for, tantas mulheres que for, todo o poder que for, você não vai satisfazer o ímpeto da sua alma que está por trás de tudo isso. Porque esse ímpeto busca uma coisa que está além do mundo temporal. Só que você não sabe disso. E você ensinar as pessoas, que na verdade não é ensinar, né? Você privar as pessoas desse conhecimento, que é o que se faz hoje nas escolas, por exemplo, é você condenar uma dessas pessoas ao inferno. É você condenar essas pessoas a terem uma vida infernal. Se a gente não quiser falar do inferno propriamente, a ter uma vida infernal, uma vida sem sentido. Então, você veja que quando Deus criou o mundo, quando ele criou as coisas, ele põe algo de si mesmo nessas coisas. Então, cada criatura tem uma qualidade, tem uma natureza, uma essência. Cada qualidade das criaturas é um aspecto de Deus. É um aspecto, sei lá, a humildade do coelhinho é um aspecto de Deus. Tá? O azul do céu é um aspecto de Deus. Tá? O som do vento é um aspecto de Deus. A qualidade das coisas refletem qualidades divinas. Então as coisas manifestam Deus. Mas veja bem, as coisas não são Deus. Então tem algo nas coisas que não manifesta Deus. Então as coisas são como um espelho. Um exemplo que a gente gosta de dar, elas são como um espelho. Diante de um espelho você pode ver o seu rosto ou ver o próprio espelho. O espelho pode sumir para que você veja o seu rosto, ou o espelho pode aparecer com o preço de que o seu rosto suma. Você não se veja mais. Então, as coisas são como um espelho. Né? Elas têm algo de Deus e elas foram feitas para que você, usando a sua inteligência, que foi feita para perceber essas qualidades, essas essências, perceba que nenhuma dessas coisas esgota a sua própria essência. Eu posso comer uma maçã é muito gostosa, mas aquela maçã vai acabar. Eu vou ter que comer outra. Eu vou ter que comer outra. Eu vou ter que comer outra. E a cada maçã que eu como, eu não vou comer a maçã perfeita, porque a maçã perfeita está em Deus. O deleite do qual a maçã é só um sinal, a fonte dele mesmo está em Deus. Então Deus fez a beleza e o sabor da maçã, por exemplo, como um sinal dele, como uma ajuda para você chegar até ele. Mas como a maçã não é Deus, tem algo nela que te afasta de Deus também.
Esse algo é aquilo que faz com que você comece a buscar, a atribuir a fonte daquela beleza, daquele prazer, à própria coisa. Você passa a ver a coisa como sendo a origem do deleite, do prazer, do bem que ela manifesta. E não somente a ocasião da manifestação desse bem. Né? É como a história zen budista. O sujeito, o mestre, aponta o dedo para a lua e o discípulo fica olhando para o dedo, ao invés de olhar para a lua. Então, o que acontece com essas pessoas, e acontece conosco, porque quem tem vida espiritual, a vida espiritual consiste em você lutar diariamente. Na verdade, não é nem diariamente, é o tempo todo, para que você não olhe para o dedo e olhe para a lua. Então, se acontece uma desgraça na sua vida, naturalmente você vai olhar para onde? Você vai olhar para o dedo, você não vai olhar para a lua. Você vai falar, que desgraça, que vida ruim, por que isso foi acontecer comigo? Não vai dar certo. Você não vai, dificilmente você vai perceber espontaneamente que Deus está querendo te dizer algo com aquilo. Adão percebia espontaneamente. Nós já não percebemos mais, porque aquilo que as coisas têm de diferença em relação a Deus se destacam mais para nós após a queda. Elas aparecem primeiro. Então, nós temos sempre dois modos de lidar com as coisas. Ou entendendo elas como um sinal da presença divina, e por isso nos desapegando delas e nos caminhando na direção de Deus, ou olhando para elas e atribuindo a elas mesmas a fonte do bem que elas manifestam. E com isso nós vamos buscar naquilo que elas têm de diferente de Deus, aquilo que só pode ser encontrado em Deus. Isso é o abismo. Isso é buscar no nada, porque o que as coisas têm de diferente de Deus é o nada, que está misturado com o ser. São Tomás de Aquino diz que quando Deus cria as coisas, ele mistura o ser com o não ser. Então você olha ou porque as coisas têm de ser ou porque elas têm de não ser. Isso vai definir o seu destino. E é interessante que a noção de sacrifício fica clara aí, né? Porque, claro. se você vai se recostar e se tornar aquilo pelo qual você existe, que é repousar em Deus, e esse repousar em Deus vem depois do sofrimento, que é a vida nesse mundo, onde é apenas um reflexo daquilo que a gente está buscando, significa dizer aquilo que o arcebispo Fulton Sheen diz, né? É necessário fazer o jejum primeiro para depois se alimentar do banquete. Sim, claro. Do que a vida de um homem medíocre, que seria se empaturrar com o banquete primeiro e depois viver ali, né, a dor de barriga, né, viver o sofrimento, né? Esse sofrimento seria um vazio existencial, no caso. Quando ele se empanturra com o banquete primeiro, é porque ele está atribuindo a fonte da coisa ao banquete. Perfeito. Quando ele faz um jejum primeiro, é porque ele já está acostumando o seu apetite a perceber, ele está forçando o seu apetite a perceber que a fonte daquilo que o banquete oferece para ele não é o banquete. É um outro banquete. Ó. É por isso que toda coisa pode servir de símbolo para Deus. Existe um grande banquete celestial. Existe uma grande guerra, uma grande paz. Quer dizer, qualquer coisa pode servir de ocasião para expressar o absoluto. Porque ela participa do absoluto. Só que, como ao longo da nossa vida, no geral, no geral não, isso é regra, né? Quando a gente nasce, o nosso corpo ele está muito mais ativo do que a nossa inteligência. Então, no geral, nosso primeiro contato com as coisas é com o corpo, nós nos apegamos às coisas, e dificilmente uma criança não vai atribuir à própria coisa a origem daquele bem que a coisa dá para ela. Então, é natural que o ser humano caia nisso, pelo menos após a queda. Só que ele tem que fazer um processo inverso. Ele tem que começar depois. Quer dizer, esse apego que ele vai gerando com as coisas vai produzindo nele privações. Vai afastando ele de Deus. E criando entre ele e vai tirando dele a amizade com Deus e criando entre ele o abismo, ele e o nada, uma amizade. Essas camadas de privações que são geradas pelo apego é que vão ter que ser eliminadas por meio do sacrifício. Uma das definições do sacrifício é essa. O sacrifício, ele não é exatamente uma privação, ele parece uma privação. Ele só é uma privação do ponto de vista, sob o olhar de quem está apegado. Sob o olhar de quem está apegado, você está perdendo algo. Mas sob o olhar da inteligência, o que você está perdendo já era algo perdido que você tinha. Então você está ganhando, na verdade.
Perfeito. Então você está se privando da privação. Quando você deixa de comer uma coisa, ou pelo menos uma coisa simples, um exemplo simples, o sujeito que está lá plantando, ele planta um monte de semente e depois colhe os frutos para comer. Mas ele não vai comer tudo. Ele come parte, a outra parte ele vai guardar para poder depois cultivar o solo. Ele guarda Sim. um pouco dos grãos ali para poder cultivar o solo. Se ele come tudo, ele não tem mais depois. Se ele preserva, se ele sacrifica um pouco, tá? Ele tem mais. Ele tem mais. Então, na verdade, ele não está se privando de algo. Tá? Ele está se privando daquilo que o privaria de fato de algo. Tá? E é isso que a gente faz quando a gente se priva dos nossos apegos, dos nossos desejos corpóreos, em nome do próprio Deus, em nome de um estreitamento da nossa relação com Deus. Tá? Então, a privação, o sacrifício, ele só é doloroso, ele só é privativo aos olhos de quem está apegado. Mas aos olhos da inteligência, ele, na verdade, é uma aproximação do verdadeiro ser. Tá? Você está se tornando mais pleno. Só que para você perceber isso leva tempo. No começo é duro mesmo. No começo a via purgativa ela é dolorosa, porque você passou a sua vida atribuindo a si mesmo uma identidade que está baseada no seu apego em relação às coisas físicas. Ao tentar se desapegar dessas coisas, a sensação que você vai ter é de que você está morrendo, perdendo o seu eu, vai doer. Tá? Mas na medida que você faz, o seu verdadeiro eu começa a aparecer. E o seu verdadeiro eu, na medida em que começa a aparecer, vai colocar você em contato direto com a fonte daquilo que você só conquistava indiretamente na sua relação com as coisas. E aí você vai perceber que, na verdade, o que era ruim era a situação na qual você estava antes. Você vai começar a perceber que você, na verdade, não estava se privando. Você estava retirando as privações, o nada que tinha na sua vida, para que o próprio ser e a realidade fossem infundidos em você. Você estava esvaziando a taça para receber um vinho mais puro. Né? Como diz, uma taça cheia não pode receber o vinho. Então você tem que esvaziar. A nossa alma é uma taça cheia, mas cheia de porcaria. Então você tem que esvaziá-la para poder receber esse vinho. Esse esvaziamento é o sacrifício. Esse vinho novo que vem é a alegria espiritual. É uma alegria mais nobre, que vem da sua união com Deus, com o absoluto. E é essa união que vai transfigurar a morte, transformar a morte, na verdade, como que no grande finale da sua existência. Agora você vai para os braços do Criador, porque, na verdade, eu acho que até você citou o Futoshi, acho que o Futoshi usa essa passagem. Cada situação, cada contrariedade, cada sofrimento que tem na nossa vida, cada tristeza que a gente passa, na verdade, é a mão de Deus que está ali te acolhendo, te recebendo, te chamando. Só que a gente não vê isso. Por quê? Porque nós olhamos para o dedo e não olhamos para a lua.